Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais um dia de aula? Hoje é quinta-feira, dia 5 de agosto. Hoje nós vamos ter duas aulas de língua portuguesa, uma aula de arte e uma aula de inglês. Em língua portuguesa nós vamos estudar gramática e para começar nós vamos relembrar adjetivo. Então bora lá para leitura. Adjetivo é toda palavra que caracteriza o substantivo. Tá? Ou seja, ele acrescenta algo, alguma coisa ou a alguém, né? Então, por exemplo, mesa bonita. Mesa é um substantivo comum. Bonita é uma característica da mesa, né? É uma qualidade, é um adjetivo, tá? Por exemplo, homem bondoso. Homem é um substantivo comum. Bondoso é a característica do homem, ou seja, é uma qualidade, é um adjetivo, tá bom? Então vamos lá. Adjetivo é toda palavra que caracteriza o substantivo, né? Indicando-lhe qualidade, defeito, estado, tá? Ou condição, tá? Aqui nós temos alguns exemplos. Exemplo: homem bom. Homem é um substantivo comum, bom é o adjetivo que deu característica ao homem, tá? É uma boa qualidade, tá bom? Menino traquina. Então, aqui nós temos a palavra menino, que é um substantivo comum. Traquina é um adjetivo, só que é um adjetivo ruim, é um defeito, tá? Então, menino traquina. Então, traquina é a característica do menino, né? Moça feliz. Moça é o substantivo comum. Feliz é o adjetivo. Aqui no caso, feliz é um estado emocional. Então, ela está feliz. A moça é feliz, tá? Então, estado emocional. Ela poderia ser triste também, moça triste, né? Ela estaria indicando um estado emocional triste, mas aqui está moça feliz, né? Pode ser moça infeliz, né? Então, indica também, o adjetivo também indica estado emocional da pessoa, tá? Nervoso, nervosa, né? Brava, não é? Então, estados emocionais também caracterizam, né, o substantivo comum. Aqui nós temos outro exemplo, família rica. Família é o substantivo comum e rica, né, é a condição da família, é o adjetivo dela, tá? Aqui a gente está falando de condição financeira, tá? A condição em que essa família vive, né? Então, família rica caracteriza a família, dá um adjetivo, tá? Dá uma qualidade à família e família é uma palavra, é um substantivo comum, tá bom? Então, vamos agora para a atividade. Número 1, pinte os adjetivos que podemos atribuir a cada personagem. Atribuir é dar, né? Então, a formiga. Os adjetivos que estão aqui, que nós poderemos atribuir à formiga, a gente vai pintar de amarelo. A cigarra está aqui. Os adjetivos que estão aqui e que nós poderemos atribuir a ela, nós vamos pintar de azul. Então, por exemplo, trabalhadoras. Quem que é trabalhadora? A formiga ou a cigarra? A formiga. Então, vocês vão pintar de amarelo, tá? Esse é um adjetivo que a gente pode dar para formiga, ou seja, uma característica dela. Precavidas, que aqueles seres, né, que se preocupam com o futuro, que estão sempre se antecipando a algo, né? Então, precavidas também é uma característica, é um adjetivo da formiga. Então, pinta de amarelo. Humilde. Quem no caso é humilde? É a formiga ou é a cigarra? Folgada. É a cigarra ou é a formiga? Alegre. É a cigarra ou é a formiga? E generosa, né? É a cigarra ou a formiga? Então, vocês vão pintar os adjetivos de acordo, tá, com a característica de cada personagem. Aqui nós temos, né, exemplos de substantivo comum, próprio, né, composto, primitivo e derivado. Então, vamos lá. Substantivo comum é aquele que nomeia os seres, objetos. Então, todos os objetos, todos os seres, eles têm um nome, né? Mesa, cadeira, vaso, flor, muro, porta, chão, né? Lua, rua, tá? E também animais, né? Gato,
cachorro, sapo. Então, substantivo comum são todas as palavras que dão nome a seres ou objetos, né? Ou elementos, tá bom? Substantivo próprio é aquele que nomeia um ser determinado. Aqui já não é generalizado, é determinado, né? Um país, uma cidade, né? Uma praça, uma igreja, uma escola ou até, né? O ser humano, distinguindo-se, né? De outros. São escritos com letras maiúsculas, tá bom? Então, substantivo próprio é aquele que dá nome a um ser determinado, específico, tá? Não é generalizado, tá? Por exemplo, Pedro, né? Existe só um Pedro, existe vários, né? Mas só um que tem aquela carinha, aquele olhinho, aquele rostinho, aquele sorriso, aquela cor de cabelo, né? Aquela altura, né? Aquela personalidade, né? Então, ele é um único ser, ele é um ser único no mundo. Ele se chama Pedro, mas ele é um ser único. Por exemplo, o Brasil. Só existe um Brasil, não é um país somente que se chama Brasil, tá? Então, quando o ser é único, tá? Ele tem um nome e esse nome é um substantivo próprio, tá bom? Substantivo composto é aquele formado por mais de uma palavra, tá bom? Por exemplo, arco-íris, guarda-roupa, né? Então e também tem aqueles substantivos compostos que as palavras estão juntinhas, mas precisam de duas para serem escritas, tá bom? Escritas. Substantivo primitivo é aquele que não deriva de nenhuma outra palavra. Ele não surgiu de nenhuma outra palavra, tá? Ele é primitivo. Ele sim dá origem a outras, tá? Substantivo derivado é aquele que origina de outra palavra, ou seja, nasce para que o substantivo derivado exista, tem que existir uma outra antes dele, tá bom? Então vamos lá. 2. O substantivo formigueiro é uma palavra derivada, né? Formigueiro, sim. De que palavra ela se deriva? Da palavra formiga. Para existir a palavra formigueiro, primeiro tem que existir a palavra formiga, né? Formigueiro vem da palavra formiga, tá bom? 3. Classifica as palavras abaixo em substantivo comum, substantivo composto, substantivo próprio, substantivo derivado, substantivo primitivo. Vamos procurar o comum. Então, Brasil não é comum, porque é um substantivo próprio, porque determina, né, um ser, um elemento, que é o Brasil, né, que é único. Bicharada também não é, porque bicharada é um substantivo derivado da palavra bicho. Pontapé, eu tenho duas palavras aqui, ó, pontapé. Se eu separar aqui, eu tenho duas palavras, então é um substantivo composto. Inverno e flor. Flor é um substantivo primitivo. Por quê? Porque através da palavra flor eu crio outras, né? Eu crio a palavra floricultura, florista, tá? Então aqui é um substantivo primitivo. Então qual que é o comum? Inverno, né? Que dá nome a uma estação do ano, tá bom? Substantivo composto. Então pontapé. Ó, tem duas palavras aqui, ponta, pé. Precisou de duas para formar uma. Substantivo próprio. Brasil, que determina um único ser, um único elemento. No caso, um único país. Substantivo derivado. Derivado é aquele que surge de outra palavra. Então, bicharada, né? Porque bicharada surgiu da palavra bicho, tá? E substantivo primitivo, flor, né? Porque através da palavra flor eu posso não, né? Existem outras. Floricultura, florista, floreiro, né? Floreira e assim por diante, tá? Então, como vai ficar? Vai ficar 3, 2 não, bicharada, derivado. 4, aqui 2, 1 e 5, tá? Então, vamos lá, número 4. Leia. A formiga precavida trabalhou o verão todo, preparando-se para o inverno, e a cigarra, folgada, simplesmente cantou. Então, vamos lá. O que é para fazer aqui? Em que tempo verbal está a frase acima? Então, se a gente circular os verbos, o verbo trabalhou,
Preparando-se também é verbo. O verbo preparar. Deixa eu ver o outro. E cantou, né? Se a gente se deter aqui nesses dois verbos, a gente vai perceber que os dois estão no passado, tá? Então, trabalhou, cantou. Em que tempo verbal está a frase acima? Grife os verbos, vocês vão circular o verbo trabalhou e cantou, né? E para justificar sua resposta, coloquem aqui passado, tá? E depois vocês vão reescrever a frase acima no tempo verbal futuro. Então, vocês vão trocar os verbos que vocês grifaram, que estão no passado, grifaram ele, está no passado, agora vocês vão reescrever a frase toda passando os verbos para o futuro. Então, vai ficar a formiga precavida, trabalhará, com acento no último A, o verão todo, preparando-se para o inverno. E a cigarra folgada simplesmente cantará, tá? Cantará, com acento no último A, cantará, tá bom? Então, a última sílaba, ela é acentuada, tanto aqui quanto no trabalhará, tá bom? As duas sílabas, né? Tanto a última sílaba da palavra trabalhará, quanto a sílaba da palavra cantará, são acentuadas no A, acento agudo, porque fica forte o A, tá? Então, vamos lá fazer direitinho, tá bom? Então, não esqueçam de começar com letras maiúsculas, né? A frase aqui, no caso, ó, letra maiúscula, A, ó o A maiúsculo aqui. Coloca ele maiúsculo aqui também, tá bom? E termina com o ponto final. Não esqueçam da vírgula, dos acentos. Verão tem acento, é uma oxítona, né? É a última sílaba forte, tá bom? Então, copiem direitinho a frase aqui, tá? Boa aula, qualquer dúvida é só mandar perguntinha para mim. Beijo, tchau, até a próxima!